o seguinte, de concreto mesmo nessa situação, Gabigol e Corinthians, só tem um interesse do Corinthians. Não é uma negociação fácil, tem uma multa alta, tem um contrato... O jogador significa que o Corinthians não tem dinheiro para contratar o Gabriel, para contratar o Thiago Maia, que é o jogador que interessa ao clube, mas cedendo os jogadores pode... E a imprensa paulista doida para levar Gabigol pro Corinthians, nação. E aí, beleza? Trago para vocês aqui 2 reacts. Um do programa F90 da ESPN Brasil, créditos aí ESPN Brasil, e o outro aqui bate-pronto da Jovem Pan, créditos aí a Jovem Pan. E aí, diretoria do Corinthians doida para contratar Gabigol, será que eles vão ter caixa para isso? Me acompanha no react aí para vocês descobrirem, nação. E nação, não esquece, se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e comentário. O Augusto Melo participou do UFC no fim de 2023, falou sobre vários assuntos, mas agora de forma oficial, como presidente, assunto Gabigol, fale, presida. Eu falei de 4 porque uma falta pequeno detalhe, mas está tudo certo. Está tudo, mas a gente não quer ainda falar, mas está praticamente fechado. Falta pequenos detalhes, mas entre eles já está tudo certo e a gente preferiu só segurar mais um pouco. Gabigol, tem conversas adiantadas, tá bem... Depende deles agora, né? A gente vem conversando bastante. É um atleta que nos interessa, que eu sempre brinco, né? Tem as nossas características. Estamos aí, né? Já fizemos a nossa parte. A gente sabe que é difícil, é uma contratação. Hoje é um dos melhores jogadores do país. É um ídolo por onde passou. E nos interessa, sim. Sempre deixei claro. A nossa parte já fizemos. Agora depende deles, né? E está caminhando bem, se Deus quiser. Quando eu falei que não tem nenhuma empresa para custear a vinda do Gabigol, nós temos uma das 3 maiores folhas salariais do país. Então nós temos que ter um dos 3 times melhores do país. Vamos lá, a gente já vai falar da situação geral do Corinthians. O Augusto Melo foi bastante claro em dizer que encontrou uma situação pior do que ele esperava e tal. A gente vai falar sobre isso, mas, Capeta, quero começar contigo. Vamos lá. Eu tenho certa dificuldade para essa novela Gabigol, porque... E aí o corintiano vai falar, por que você não acredita? Não é questão de acreditar, é todo esse mise-en-scène aí, as entrevistas, fizemos a nossa parte. Tudo bem, a partir do momento que eu ligo e alguém fala, pô, não vai rolar, eu fiz a minha parte. Sim. Só que estamos passando várias semanas e aí vocês podem falar, fãs de esporte, porque a imprensa, porque essa também ficou fácil nos últimos anos de colocar na nossa conta tudo. Mas eles estão falando. O Augusto Melo, quando veio aqui, falou, amanhã tem reunião aqui em São Paulo. E aí o staff dele saiu correndo. Não, ele tá viajando e tal. E eu tô achando uma coisa tão desconectada, confuso. E acho que agrega pouco. Sim. Porque se o desfecho for ruim, vamos comparar a história do Bruno Henrique, Palmeiras e Flamengo. Eu entendo o Palmeiras, a bola tá pingando ali, o Bruno Henrique não procuraram o cara, deixou procurar. E na pior das hipóteses, o Palmeiras, mesmo talvez sabendo que perderia essa queda de braço, levanta um pouco o sarrafo, faz o Flamengo ter que pagar mais, é uma disputa. E daí, em próximas negociações, isso vai facilitar. Essa eu não vejo o que o Corinthians pode ganhar no caso de um não. Como é que você vê, Capitã? Então, Felipe, eu vejo a situação um pouco confusa também, né? Porque a gente percebe do lado do Gabigol, a gente não tem um sinal positivo. E o corintiano, ele tem essa expectativa criada pelo presidente, né? Então, assim, o presidente mesmo falou, as conversas estão adiantadas, né? E tem uma evolução nesse processo, mas não é o que a gente percebe do lado de fora, assim. Então, tecnicamente falando, Felipe, então assim, eu como ex-atleta, né, e como capitão, o Gabigol, ele encaixa muito bem. Continua encaixando no Flamengo, pelas pretensões que o Flamengo tem, mesmo tendo o Pedro como titular hoje, mesmo entendendo a maneira como o Tite gosta de jogar, mas o Gabigol é um grande jogador, é importante para o Flamengo, seria importante esse ano para o Flamengo, assim como no Corinthians também, né? O Corinthians tem o Yuri Alberto, mas que não vive um grande momento, então assim, o Gabigol seria uma peça importante para essa montagem de elenco, né? Para as pretensões do presidente do Corinthians também, quando ele fala, o Corinthians tem a 3ª maior folha do Brasil, então automaticamente tem que ter talvez o 3º melhor elenco, ou figurar entre os melhores elencos, mas é uma negociação que complicada para todos os lados, né, Felipe? Complicada porque o Gabigol ainda tem contrato com o Flamengo, complicada porque o Flamengo, no momento, não precisa de grana, né? Então o Flamengo não é um time que está desesperado para dinheiro. O Flamengo tem condições de manter o Gabigol com o salário, né? Manter o salário que o Gabigol recebe porque ele ainda tem contrato. O Corinthians tem dificuldades financeiras, o presidente abriu essa conversa também, né? O que foi entregue para ele mesmo em busca de novos patrocinadores, mas é uma negociação que, né,
para o corintiano gera uma expectativa, né? Alimenta essa sensação de que o Gabigol pode vir a vestir a camisa do Corinthians. O Gabigol, que eu vi uma informação que se apresentou antecipadamente, né? Apareceu algumas imagens dele já no Ninho do Urubu treinando, né? Voltou antes do que os outros jogadores. Então também isso acho que mostra o desejo do Gabigol de mostrar que está à disposição. É isso daí, essa imagem. Enfim, então que ele está afim, né, de retomar o trabalho. Ele que falou que voltou, que teve um ano complicado, com algumas dores que impossibilitaram ele de ter melhores atuações. Mas assim, com relação ao Corinthians, eu acho que é uma negociação complicada. Pode ser que no meio do ano, ou para o ano que vem, quando o Gabigol puder assinar um contrato e não for procurado para essa renovação com o Flamengo, talvez essa expectativa aumente. Hoje, eu acho que essa negociação, pelos valores que se tratam, pelo desejo do Gabigol, na minha opinião, permanecer no Flamengo, eu acho que dificulta um pouco essas conversas pro lado do Corinthians. A gente viu ali a academia do Flamengo vazia, era 8 e pouco, 8h59, mandando o famoso recado. O Gabigol não faz nada por acaso. Né? É um cara que sabe usar esses recursos, às vezes pode patinar ou não, mas ele é muito inteligente, seja pelo staff ou seja por ele mesmo. Tá mandando um recado, tô aqui. Tô com fome no sentido, não tô minimizando, colocando aspas, é porque a imagem é o que ele quer passar, né, de que tá lá pronto. Interessado. Como é que você tá vendo tudo isso, Dona? E ele já tinha dado uma declaração, né, lá no podcast do Podpah, que ele achava que ia brilhar muito em 2024 e estava focado para isso. Agora ele se representa antes, profissionalismo, um cara que tá dedicado, que quer mostrar o valor dele, já mostrou, né? Quer mostrar de novo. Importante lembrar, ele vem de uma temporada ruim. Isso é muito importante. Mas se a gente for analisar tudo que ele entregou para o Flamengo e pelo Flamengo desde 2019 para cá, já é um dos maiores ídolos da história do clube. Eu concordo. O que eu acho o seguinte, de concreto mesmo nessa situação, Gabigol e Corinthians, só tem o interesse do Corinthians. Não é uma negociação fácil, tem uma multa alta, tem um contrato em andamento. Se ele não renovar, aí eu acho que pode ser algo mais concreto para 2025. Exatamente. O Flamengo quer contar com o Gabigol. O Gabigol dá declarações de que quer brilhar com a camisa do Flamengo. Então, assim, só existe um interesse, aquele flerte. Ainda não tem um relacionamento ali. Se o Corinthians está interessado e quer a contratação para agora, vai ter que desembolsar um dinheiro alto. Pode ser que não seja multa, mas tem que ser um valor satisfatório para o Flamengo. Porque o Flamengo só está perdendo jogador, né? Trouxe o De La Cruz, uma ótima contratação, mas precisa contratar. Se você perde mais o Gabigol, você vai ter um problema para você solucionar também no seu ataque. Então, acho que assim, o Augusto, ele tá jogando muito uma pressão, jogando muito pra galera, acho que tá mexendo muito com a torcida do Corinthians, mas de concreto mesmo só tem um interesse. Eu acho que é uma negociação muito difícil de ser concretizada nesse momento. Eu sei que a gente vai falar sobre as contratações do Corinthians, que eu considero que são boas contratações na parte técnica, mas eu fico um pouco confuso quando o mesmo presidente, na sua coletiva de apresentação, fala que o cenário que ele pegou no Corinthians é um cenário pior do que ele imaginava na parte financeira, e esse mesmo clube já gastou mais de 100 milhões de reais com contratações, está contratando e está cogitando pagar um salário acima de 2 milhões para o Gabigol. Óbvio que o Corinthians precisa contratar, precisa de uma reconstrução dentro do seu elenco, precisa qualificar o seu elenco, mas a que custo? O Corinthians é uma máquina de arrecadação. Se ele se organizar, ele vai ser uma potência igual o Flamengo o Palmeiras vai ficar naquela primeira prateleira sempre. Só que o Corinthians vem gastando muito mal há muito tempo. Então eu fico um pouco confuso nessa gestão financeira. Você passa para sua torcida que o cenário é muito complicado na parte financeira, mas você está investindo sem parar? Milhões e mais milhões? Então, assim, eu acho que a gente tem que debater com muita seriedade essa questão financeira do Corinthians, esse interesse no Gabigol e em outros jogadores. O Rubão Rumens Gomes, diretor do Corinthians, ele que vem cuidando das negociações, falou do Flamengo, disse que Corinthians e Flamengo vem conversando aí sobre alguns atletas, sobre negociações. Vamos ouvir a palavra do diretor do Corinthians. Existe uma conversa de Flamengo e Corinthians, e nós não vamos falar os nomes para não dificultar, mas senão fica especulando para lá, especulação para cá. Existe uma conversa entre Corinthians e Flamengo, estamos estreitando a relação para poder fazer as negociações que interessam para o Flamengo e interessam para o Corinthians. Agora, os nomes a gente não... Eu não vou falar, tá saindo na imprensa, Thiago Maia, Mateuzinho, mas a gente prefere começar a trabalhar e depois concretizar e passar para vocês. Cada vez que a gente fala o nome, chega 500 nomes que a gente não está falando, entendeu? Aliás, os empresários estão usando o Corinthians para fazer isso. E o Corinthians não vai ser mais usado por eles.
não só empresário, né? Como outros fogos internos, né? Aí a palavra do Rubão. Eu citei aqui ainda no começo do programa a presença do Marcos Braz, que participou da cerimônia de posse do Augusto Melo, o Mauro, e muita gente aí falou, o Marcos Braz está lá, está acompanhando, será que eles estão conversando, falando sobre alguma negociação, numa dessas Gabigol? Outros nomes também que foram ventilados em Corinthians e Flamengo, Fausto Vera, Thiago Maia, difícil a gente saber, né? Às vezes é um convite formal, uma presença ali, o Flamengo marcando presença na posse do Augusto Melo. Existe algo de concreto nisso? Você vê alguma coisa nesse sentido ou não, Mauro? Não, eu entendo que é uma presença representando lá o presidente do Flamengo na posse do presidente de um outro clube importante, que é o Corinthians. Espero que conversar sobre isso não precisa ser no jantar, não precisa ser agora, pode ser de várias maneiras. Mas quando o Rubens aí fala da questão dos nomes dos jogadores, aí ele dá um indício. E isso pode ser uma saída para contratar Gabigol, para trocar Thiago Maia por Fausto Vera. Aí sim, como o Flávio falou aqui agora, eu te dou o Yuri Alberto e mais não sei quem, você me dá o Gabigol. Mas vai trocar o Yuri Alberto pelo Gabigol? Aí depende, você tem um ano de contrato só do Gabigol, o Yuri Alberto você pode fazer um contrato de 5 anos, jogador mais jovem, já foi lá para fora, tem um valor de mercado, aí o Flamengo pode avaliar. Mas o Gabigol é um ídolo da torcida, sim, mas como é que vai fazer? Para renovar ele vai querer ganhar muito mais, o Flamengo tem interesse em renovar, aí tudo isso tem que ser colocado. É o que eu digo, pegar o jogador e levar não tem como, não adianta falar com o jogador, tem que pagar. E como é que você paga? Com dinheiro ou cedendo outros atletas que interessem, né? No caso do elenco do Corinthians, quem poderia interessar o Flamengo? Basicamente, o Yuri Alberto e o Fausto Vera, acredito, né? Outros jogadores importantes já são veteranos, o caso de Cássio, o caso de Fagner, o Flamengo precisa do lateral direito, mas o Fagner já está numa reta final de carreira, acho que não seria o caso. Então tem poucas opções. O Moscardo seria uma ótima oportunidade para qualquer clube, tanto que está indo para a Europa, mas isso já foi vendido, então também descarta, um jogador muito promissor. Então não são tantas opções assim, né? Até no momento que o Corinthians meio que desmontou parte do seu elenco, alguns jogadores foram embora, não tiveram contratos renovados e tudo mais. Montou uma filial no Santos, né? Todo mundo indo pro Santos. A gente sai do Corinthians e vai pro Santos. Então, aí sim, pode existir, mas acho que isso independe do jantar de ontem, porque não se resolve isso no jantar. Isso aí são conversas que podem ter ocorrido e tudo mais. Eu acho que a grande pista está nessa frase que ele fala de nomes de jogadores que não iremos revelar aqui. Quando ele fala nome de jogador, significa que o Corinthians não tem dinheiro para contratar o Gabriel, para contratar o Thiago Maia, que é o jogador que interessa ao clube, mas cedendo os jogadores pode ser interessante. E aí é importante o torcedor entender. O Gabigol tem um ano de contrato. Então ele tem um valor, uma multa, mas isso vai desaparecer em um ano. Em 6 meses pode fazer um pré-contrato. Trocar o Gabigol pelo Yuri Alberto, por exemplo, ou algum outro jogador, sei lá, pode ser interessante no Flamengo? Pode, porque você tá louco, adquire um jogador mais jovem com potencial para ser até negociado, que vai te dar um retorno técnico. Não viveu um grande ano de 2023, mas é um bom atacante, por exemplo, que vai compor o seu elenco e você faz com ele um contrato de 5 anos, com uma multa altíssima. Então amanhã você pode até negociar esse cara lá para fora. E ele tem idade para isso ainda, né? O Gabriel já não tem mais. O Gabriel está com 27. Esse dificilmente volta. Não sei se mercados mais alternativos aí de China, Oriente Médio, Catar, Arábia Saudita, Europa e tudo, muito difícil acontecer. Muito difícil mesmo, né? Então, aí a coisa começa a clarear. Entendeu? Agora não adianta o presidente falar, temos conversas jantadas com o Gabriel, ou sei lá como que é. Depende deles, não. Depende do Corinthians oferecer alguma coisa. Repito, eu acho que para o Flamengo, sendo uma proposta financeira ou de troca com o Corinthians ou qualquer outro clube interessante, eu acho que é para se pensar com muito carinho. Eu entendo que o ciclo do Gabriel parece ter se encerrado, pode estar muito próximo do final. Pelo ano que ele teve, pela maneira como a relação dele com a torcida mudou, isso é muito claro. A idolatria, ela se enfraqueceu no ano passado, por atuações, alguns comportamentos e tudo mais. Ele tem lá o jeito dele, vai seguir assim, talvez ele precise de motivação, no outro clube ele consiga se motivar, eu acho perfeitamente normal, sinceramente. Eu acho o seguinte, jogador de futebol, para você ficar apegado, isso não pode sair do meu clube, tudo tem que ser uma coisa muito especial que eu acho que não existe no futebol brasileiro, não vejo ninguém assim, ninguém. No caso específico do Flamengo, nossa, não tem nenhum Leandro, nenhum Adílio, nenhum Zico ali. Todos acho que são absolutamente negociáveis e podem ir embora, seguir o caminho e ir para onde for, e outro chega e a vida segue. Não tenho essa mentalidade desse apego. E tem outra coisa que está acontecendo agora, apego e agradecimento, né? O Everton Ribeiro não tem que agradecer o quê? Ele que tem que agradecer que jogou no Flamengo. Ele foi muito bem pago para fazer um papel que ele cumpriu em campo, na boa e na podre.
ganhou títulos, fez grandes jogos, é um cara até muito sério, profissional, dedicado, mas também foi o capitão do desastre de 2023, foi um ano ridículo, que era o capitão Everton Ribeiro. Aí tem que agradecer, fazer jogo de despedida. O Adilho não teve jogo de despedida. Por que o Everton Ribeiro tem que ter jogo de despedida? Ele não parou de jogar, ele vai jogar em outro clube, que é o Bahia. Imagina, o Bahia me presta aqui fazer um jogo de despedida. Isso não existe, gente. Então tem um mimimi aí, uma coisa assim, sabe? Não, tem que tratar com respeito. Eu acho que o Flamengo faz um monte de bobagem. Mas nesse ponto, do Everton Ribeiro, que respeito mais do que ofereceu mais um ano de contrato, o mesmo patamar salarial, para um jogador com quase 35 anos que é reserva, pô, eu acho que isso é muito respeito. Mas alguém ofereceu um contrato ainda mais interessante, ele seguiu ótimo o caminho dele. É muito apego, muita, sabe, essa coisa. Nisso aí, eu acho que o Palmeiras resolve muito melhor. O caso do Felipe Melo é emblemático. O Felipe Melo, lá em Montevidéu, levantou a Taça Libertadores pelo Palmeiras. Logo depois, não vamos renovar o contrato. Obrigado, tchau. Foi pro Fluminense. 2 anos depois, ele ganha outro Libertadores pelo Fluminense. E eu não vejo nenhum palmeirense falando, nossa, o Felipe Melo, hein, foi campeão pelo Fluminense, se ele tivesse com a gente aqui, ninguém tá ligando. Cumpriu o seu papel no Palmeiras, cumpre o seu papel no Fluminense. Que sorte do Felipe Melo, que bom que ele ganhou 2 Libertadores para os 2 clubes importantes do Brasil. E vai em frente. E a vida segue. O Palmeiras fez o quê? Vai estar com o time dele e ganhou o brasileiro. Vamos embora. Vamos seguindo. Sem essa coisa, sem esse apego, essa coisa. Acho até que no Palmeiras tem um jogador que é especial, que é o Dudu. Por isso mesmo, talvez todo aquele esforço que foi feito, que o Dudu é um símbolo da virada do Palmeiras, né? Então, um caso bem raro. O Gabriel era isso do Flamengo, mas acho que enfraqueceu muito essa relação no ano passado. Atuações, alguns comportamentos, aquela coisa do time ser eliminado da Libertadores, ter uma festa de arromba dias depois, uma certa falta de sensibilidade. Claro que a vida pessoal dele, é problema dele, mas, pô, o torcedor estava chateado, eliminação vexatória, o beijo pro Dorival na coletiva, depois de uma derrota numa final, né, que já encaminhou a perda do título da Copa do Brasil, quer dizer, o momento que o torcedor tá aborrecido, ele tá ali. A entrevista no Morumbi, depois de perder, de fato, a Copa do Brasil para o São Paulo, falando como se tudo estivesse bem, demonstrando nenhum abalo com a derrota, sabe? E o torcedor está chateado. Eu acho que tudo isso, esse combo, ele claramente enfraqueceu. O que eu acho uma pena, mas são os fatos. Sobre o Gabigol ainda, rapidinho, eu queria dizer o seguinte, na hipótese de ele não continuar no Flamengo, eu também estou nessa linha de que parece que foi iniciado e não está tendo, digamos assim, um retrocesso ao período de desamor entre Flamengo e Gabigol. Pronto, isso que eu acho nesse momento. Amanhã a gente pode encarar de uma forma diferente, mas nesse momento eu acho que já está em processo o desamor, né? Mas com relação ao Gabigol, eu acho que aqui no Brasil é mesmo o único clube que poderia ter pelo perfil do Gabigol é o Corinthians. Eu não vejo outro time onde o Gabigol pudesse jogar. Eu só vejo o Corinthians. Se por acaso der negócio, olha, era alternativa. Bom para os dois, hein? Não, claro. Seria ótimo para os dois, na verdade. Não, é claro. Era alternativa A. Numa provável saída, alternativa A qual é? Se olhando assim, mesmo se ele não tivesse feito esse flerte que ele fez, adocicando o Corinthians e vice-versa, esse flerte, eu ainda, não tem flerte nenhum, o que você acha? Eu acho que pela cara, é verdade, pelo jeito, pelo perfil dele, entendeu? Parece o Apache lá com o Flamengo, né? Porque é uma torcida. Como é que é o volante lá, o Flamengo que ficou pedindo para vir pro Flamengo? Não era, Mauro? Que é um chileno lá. Meu Deus, que saiu agora. O Vidal. O Gabigol meteu um Vidal no Corinthians. Então, a segunda maior torcida do Brasil. A gente sabe que é realmente uma instituição muito importante. Então, tem jeito mesmo. Se desse negócio, era o plano B. Saiu do Flamengo, não deu mais, foi pro plano A. Aliás, plano A. Porque outra equipe no Brasil, eu não vejo com, digamos assim, força suficiente para ter o Gabigol. E nem sei se ele concordaria. Porque aí também ele pode esperar, né? Pode esperar e depois ele vê o que ele vai fazer da vida dele. Mas eu acho que tem jeito, se o Corinthians conseguir viabilizar. Mas também entendo que o Flamengo, por mais boa relação que as diretorias tenham, como já foi destacado aqui, eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se puder complicar um pouquinho essa negociação, ou então tirar o máximo,
Eu acho que o Flamengo vai fazer isso. O Marcos Braz deu uma entrevista recente ao GE e esfriou qualquer tipo de possibilidade de saída do Gabigol. Ele disse o seguinte, abre aspas, Gabigol não está à venda, a gente conta com ele em 2024. O Gabigol certo. Tem 1 ano de contrato ainda, é um ativo do Flamengo, é ídolo do Flamengo. É um dos jogadores mais importantes da história do Flamengo e um dos que mais ganhou títulos pelo clube, disse ao GE o Marcos Braz em uma entrevista recente, né? O Marcos Braz falando sobre a situação do Gabigol. Ô Flávio, tá aí, Gabigol, ao que me parece, em fim de ciclo com a camisa do Flamengo, embaixo. Não, senhor. E com essa possibilidade de jogar no Corinthians e tudo mais. Como disse o Vanderlei, é um jogador que tem uma personalidade muito forte, né? Às vezes não acaba se encaixando facilmente em outra equipe. No Corinthians, você consegue ver o Gabigol? Ah, claro que sim, qualquer time. Eu acho que o Gabigol é um baita jogador. Eu acho o pacote Gabigol bem complicado, claro. Vai ter confusão, ele é um jogador, como é que os caras falam? Marrento, né? Esse é pacote completo, não tem jeito. Mas eu acho que ele vai ser uma atração enorme. Eu repito, ele seria o Dudu no Palmeiras. Mudou, tá vendo? Daqui pra frente, nosso tipo de jogador, nosso tipo de contratação vai ser essa. Nem sei se vai ser. Mais ou menos na linha do Lucas Moura. É isso aí. Você tem que fazer o que se chama de choque de gestão, choque de contratação. Então agora o Corinthians fez contratações que podem ser interessantes ou não. O Gabigol é indiscutível. Pode até chegar e não dar certo. Mas ele é indiscutível, um jogador consagrado, um jogador artilheiro em Libertadores, artilheiro que eu digo é gols decisivos em Libertadores, fez um também, trabalho muito bom no Santos, trabalho muito bom no Flamengo, na Europa não vingou, mas aqui no Brasil sempre funcionou. Seria uma mudança de patamar. Ídolo do Flamengo, até o ano retrasado, ou seja, você vai trazer um jogador e tanto, um jogador de referência. Então, eu acho que seria muito bom pro Corinthians. Se der jogo, se tiver como dar jogo, seria bom. E nesse caso, o Flamengo tendo... eu vou abrir mão desse ano aí para ganhar alguma coisa, para ele também seria bom. Eu acho que seria um negócio interessante. Seria uma bela atração. Sai pra lá, olha o gordo. Que isso, cara? Gabigol pode sair do Mengão, não, cara. É a cara do Flamengo. Pô, cara, bobo de ver o Mauro César falar que seria uma boa troca entre Gabigol e o Yuri Alberto. Cara, Yuri Alberto tem nada do Flamengo, nada, cara, nada. Para mim teve aquele bom desempenho no Internacional, chegou mais ou menos no Corinthians ali só. Vai passar de 100 não, cara. Não tem nem comparação. Igual o Fábio Luciano falou, Gabigol voltou antes da hora, já está empenhado em fazer um 2024 melhor pelo Flamengo. A gente sabe das deficiências dele em 2023. Esse ponto que falou que estava lesionado acabou prejudicando. Por que não fez isso lá, então? Passou o Mundial ali, já atuava, já melhorava essa parte, fazia cirurgia e atendia o Flamengo no restante da temporada. Mas passou, agora não tem como voltar atrás. Agora ele pode fazer diferente, como ele vem fazendo, e 2024 voltar a ser o artilheiro do Mengão, honrar o manto, a camisa 10 que ele está vestindo, empenhar e ser o capitão que o Flamengo precisa. Agora resta saber quem que vai pegar a braçadeira de capitão. Se é o Gabigol ou se é o Gerson, conforme o pessoal vem noticiando aí. A situação do Everton Ribeiro, em partes o Mauro tem razão, que ele comenta lá da situação. Só acho que, sim, o Flamengo podia ter batido o martelo lá atrás e falado, Everton, melhor você seguir seu caminho em 2024 e a gente já fazer a despedida ali junto com o Felipe Luiz e o Rodrigo Caio, cara. Já ter chegado a esse ponto. Mas pode ser que, como ainda não tinha nada concreto com a chegada do De La Cruz, a diretoria optou por empurrar com a barriga e não resolver a situação. Agora falando um pouquinho dos números de Gabigol aí. E só para deixar os antes mais pé da vida aí, vamos lá. Para tirar o Gabigol do Flamengo, para times do futebol brasileiro, a multa é 700 milhões de reais. Só isso. É só chegar lá, pagar e levar. Algum time vai ter caixa para fazer isso aí? Não vai. E Corinthians, cara, não tem mesmo. E a situação para times do exterior que quiser levar o Gabigol, a multa é 166 milhões de reais. Lembrando aí uns poucos dos números aí do Gabigol pelo Flamengo. O Gabigol tem 268 jogos pelo Flamengo, marcou 153 gols, com a média de 0,57 gol por jogo, e somente 11 títulos pelo Flamengo. Sendo destaque aí nas duas Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Carioca, Guanabara, Supertaça, Recopa. Cara, então, depois do Zico, me arrisco a dizer ali, junto com o Júnior e com o Leandro, Adílio também, o Gabigol está na mesma prateleira. Acho que se ele mudar um pouco a postura dele, depois do Zico, ele passa a ser o
segundo maior ídolo da nação, mas ele tem que mudar muito a postura dele. Sou fãzaço do Gabigol, cara, mas alguns pontos aí realmente ele acaba deixando por desejar. E aí, nação, o que vocês acharam do react? Deixe nos comentários. E também pedir para você que acompanhou o nosso vídeo até aqui, primeiramente, muito obrigado. E para você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, comentário, pois isso vai ajudar muito no crescimento do nosso canal. Até o próximo react. Grande abraço a todos. Fui!